Gênesis capítulo 25. Abraão tomou outra mulher que se chamava Quetura. Ela deu à luz a Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquissã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Hanoque, Abidá e Eudá. Todos estes foram filhos de Quetura. Mas Abraão deixou tudo quanto possuía para Isaque. No entanto, deu presentes aos filhos de suas concubinas e ainda em vida afastou-os de seu filho Isaque, enviando-os para o Oriente, sim, para a terra oriental. O tempo da vida de Abraão foi de 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, idoso e com muitos dias, e foi reunido ao seu povo. Então Isaque e Ismael, seu filho, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoá, o Eteu, que ficava próximo de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho, e Isaque habitava perto de Beá-Laa-Roi. Essas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu. E estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem, segundo suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedá, Abidel, Mibsão, Misba, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getu, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael e os seus nomes, dados às suas vilas e aos seus acampamentos, 12 chefes segundo suas tribos. O tempo da vida de Ismael foi de 137 anos. Então ele expirou, e ao morrer foi reunido ao seu povo. Os ismaelitas habitaram desde Avilá até Sur, em frente do Egito, como quem vai em direção da Assíria. Assim Ismael se estabeleceu defronte de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmão de Labão, arameu. Isaque orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou. E os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: "Por que estou assim?" E foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: "Há 2 nações no seu ventre, e desde as suas entranhas 2 povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço." Cumpridos os dias para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, todo ele como uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso foi chamado de Jacó. E Isaque tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem tranquilo, que habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo faminto, e Esaú disse a Jacó: "Deixe-me comer desse guisado vermelho, porque estou faminto." Por isso se chamou Edom. Jacó respondeu: "Vende-me primeiro teu direito de primogenitura." Então afirmou Esaú:
Estou a ponto de morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu seu caminho. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gênesis capítulo 26. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, Isaque foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus em Gerá. E o Senhor apareceu-lhe e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque darei todas essas terras a ti e aos que descenderem de ti, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei todas essas terras, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque habitou em Gerá. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu: É minha irmã. Pois temia dizer: É minha mulher, para que, dizia ele, os homens deste lugar não me matem por causa de Rebeca, porque ela era muito atraente. Quando já fazia muito tempo que ele estava ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava se divertindo com Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: Na verdade, ela é tua mulher, como pois disseste é minha irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que pudesse ser morto por causa dela. E Abimeleque disse: Que isso que nos fizeste? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. O homem engrandeceu-se e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas e gado, e muita gente a seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. E os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de seu pai Abraão. E Abimeleque disse a Isaque: Afasta-te de nós, porque te tornaste muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu de lá, acampou no vale de Gerá e passou a habitar ali. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes dados por seu pai. E os servos de Isaque cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. E os pastores de Gerá se desentenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. E ele chamou o poço de Eseque, pois se desentenderam por causa dele. Então cavaram outro poço, e também se desentenderam por causa deste, por isso deu-lhe o nome de Sitna. Isaque partiu dali, e cavou ainda outro poço, e não se desentenderam por causa deste, pelo que lhe chamou Reobote, dizendo: Pois agora o Senhor nos deu espaço, e havemos de prosperar na terra. Depois ele subiu dali e foi para Berseba, e o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque estou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão.
Então Isaque edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Ele armou ali a sua tenda e seus servos cavaram mais um poço. Então Abimeleque veio de Gerar para encontrar-o com Alzate, seu amigo, e Ficol, chefe do seu exército. Isaque perguntou-lhes: por que vieste encontrar-me, visto que me trataste com hostilidade e me expulsaste? Eles responderam: temos visto claramente que o Senhor está contigo, pelo que dizemos: façamos agora um juramento entre nós e ti, vamos fazer uma aliança contigo. Tu não nos farás mal, assim como nós não te tocamos, mas te fizemos somente o bem e te deixamos em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. E levantaram-se de manhã cedo e juraram um ao outro. Depois Isaque os despediu, e eles se despediram dele em paz. Nesse mesmo dia, os servos de Isaque vieram e deram-lhe notícia acerca do poço que havia cavado, dizendo: achamos água. E ele deu ao poço o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, o nome da cidade é Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu. E elas foram uma amargura de espírito para Isaque e Rebeca.